Queria agradecer aqui a presença de todo mundo aqui no dia de hoje. E bem-vindos aqui ao nosso workshop, que vamos fazer aqui uma mesa redonda aqui com renomados professores, tá? Hoje aqui para a gente é um dia muito especial, tá? Que é o dia que a gente está lançando, dando uma introdução ao novo curso de pós-graduação aqui do IPOS, tá? O curso de pós-graduação em Direito de Família e Planejamento Sucessório. Queria me apresentar primeiro, vou ser o coordenador aqui do curso, tá? A parte da coordenação mais técnica do curso. Temos uma coordenadora também pedagógica, tá? Que é a Mônica Veloso. E estamos aqui hoje aqui lançando, hoje aqui a gente vai dar um overview aqui do que poderia ser esse curso. Vamos aqui, destacamos alguns pontos aqui que alguns professores vão comentar, até para poder mostrar como é rico, tá? Esse tema. Mostrar como é abrangente, como a gente consegue se aprofundar muito no direito de família, principalmente no tema muito atual, que é o planejamento sucessório, tá? O curso foi todo projetado, tá, para poder alinhar tanto a parte acadêmica quanto a parte profissional. Então, vocês vão ver que os nossos professores são eles já têm um vasto conhecimento da parte profissional, eles atuam no dia a dia, e eles também têm um conhecimento muito bom na parte acadêmica, tá? Eles já são professores ao longo de longas datas e estão acostumados bastante nessa parte da academia, tá bom? A mesa redonda hoje é apenas uma amostra do que a gente pode esperar do curso, tá bom? Temos vários pontos que poderíamos discutir aqui, fizemos alguns destaques, tá? Que a gente entendeu que poderiam suscitar algumas curiosidades para vocês, e alguns aprofundamentos que poderíamos ter ao longo do curso. Então, vamos começar aqui. A gente destacou que o tema hoje seria os desafios atuais do direito de família, tá? Temos algumas coisas que podemos abordar, e qualquer curiosidade, qualquer assunto, qualquer dúvida, fique à vontade de botar aqui no chat, que a gente pode, no final, enfim, trocar ideia, comentar um pouquinho sobre, tá? Então, eu queria apresentar a professora Ana Cláudia, professora Ana Cláudia, e queria perguntar para ela por que é importante, né, se aprofundar no direito de família, qual a importância hoje dos alunos fazerem uma pós-graduação nesse tema, né, nessa especialidade. Boa noite, professora. Boa noite. Meu áudio tá bom? Estão escutando direitinho, tá? Excelente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu queria cumprimentar primeiro o professor Tiago. Obrigada por ser nosso mediador hoje. Os professores Gustavo e Thaís, né, quem eu tenho o prazer de dividir essa mesa virtual. Queria cumprimentar também o professor Giovanni, um dos idealizadores, né, professor Giovanni da IPOS. Agradeço. Obrigado, boa noite. De nada, que eu sou grata pelo convite. A professora Mônica Veloso também, por ter coragem de trazer para a IPOS uma pós-graduação com uma temática tão moderna, né, professora? Agradeço também pelo convite para compor essa equipe de professores, formado, como o Tiago acabou de falar, por pessoas capacitadas, estudiosos do direito de família, né, como o professor Pablo Malheiros, que está aí também, dê uma olhada, e todos os outros professores que compõem esse grupo, né, o professor Henrique Luiz, professor Henrique Araque, professor Paulo Roberto, professor Leonardo Marinho, professor José Costa de Moraes Júnior, professora Juliana Garcia, professor Matheus Basso, professor Israel Rocha, acho que eu falei de todos aqui, espero que a gente possa fazer um trabalho bem legal juntos. Eu gostaria aqui de externar, pessoal, a minha felicidade em fazer parte desse time e espero contribuir aqui hoje para boas reflexões. Bom, respondendo ao professor Tiago, né, na minha opinião, pessoal, o Código Civil de 2002, ele já nasceu velho, né? Por que isso? Porque ele reproduz muitos dispositivos do Código Civil, né, de 2016, né, de 1916, e apesar dele trazer como base principiológica, que a gente fala do princípio da eticidade, né, que é a valorização da ética e da boa-fé no plano da conduta entre as partes, e também das relações familiares, o princípio da socialidade, superando aí o caráter individualista que vigia no código anterior, e também o princípio que a gente chama da operabilidade, que é introduzindo um sistema de cláusulas gerais, né, dentro de um modelo mais aberto. A verdade, pessoal, é que o legislador ele não consegue acompanhar as dinâmicas das relações na contemporaneidade. Então, exige da gente, dos operadores do direito e do intérprete, né,
os tribunais, dos estudiosos, que supram diversas lacunas, né? Então, por exemplo, por isso que esse curso vai ser tão importante, porque a gente vai conseguir, por meio da prática, né, do estudo das práticas, da jurisprudência, do que tem sido produzido, né, suprir lacunas que, muitas vezes, a letra da lei por si só, ela não supre, né? Na minha disciplina, por exemplo, nós vamos abordar a concepção constitucional de família, que está lá no artigo 226 da Constituição Federal, que diz que a família aí, né, ela é decorrente do casamento civil, da união estável e da família que eles chamam de monoparental, aquela formada por um só dos pais ou dos seus descendentes. E também outras formas de manifestações familiares, né, como outras formas de manifestações familiares, tiveram que ser reconhecidas na doutrina e na jurisprudência, né? Então, por exemplo, a família, aquela que é chamada de anaparental, né? Ou seja, família sem pais, né? Um exemplo, um imóvel que reside 2 irmãos, por exemplo, solteiros, já foi considerado bem de família pelos nossos tribunais, né? A família homoafetiva, aquela constituída de pessoas do mesmo sexo, em que a decisão, tem uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que comparou a união homoafetiva à união estável, né, para todos os fins jurídicos, no primeiro momento, permitindo que agora até mesmo casamento entre casais do mesmo sexo, né, sem contar com famílias pluriparentais, né, homozaicas, aquelas decorrentes de vários casamentos, uniões estáveis, etc., que vão agregando ali afeto, né. Então, essas reflexões e tantas outras nós vamos abordar, né, no nosso curso, né, e essa abordagem valoriza o afeto entre as pessoas no contexto familiar, né, e elas vão precisar ser sedimentadas nas práticas jurídicas, e para isso que a gente está aqui. Não é isso mesmo? Tem um outro ponto, professor Tiago, que eu também queria tratar, que é, por exemplo, sobre o chamado poder familiar, que está lá nos artigos 1630 a 1638 do Código Civil, que é aquele poder exercido pelos pais em relação aos filhos, né? Mas o poder familiar, ele nem sempre assim foi denominado, né? Tampouco tinha essa mesma configuração. O Código Civil de 16 denominava pátrio poder, né? E até hoje nós vemos decisões utilizando, né, decisões recentes, desse ano, por exemplo, eu cito uma recente que definiu a competência para processar crimes praticados contra criança e adolescente no âmbito familiar, né, utilizou essa expressão pátrio poder, que já nem vige mais o nosso código, né, para vocês verem a importância do direito de família ser abordado de uma perspectiva mais moderna e prática, né. E então, assim, nós vamos trabalhar essa questão do poder familiar no âmbito da família, com uma abordagem muito mais pragmática, né? Abolindo essa ideia de exclusividade paterna, né, para o seu exercício, e eu defendo até um outro termo, né, que eu acho que esse termo está ultrapassado, apesar de vigente no Código Civil, né, a Cátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, que é uma das grandes nomes na área do direito da infância e do adolescente, ela aponta diversas sugestões doutrinárias para esse nome, como, por exemplo, poder de proteção, poder parental, autoridade parental, né, mas eu discordo um pouquinho, mas eu não vou dar spoiler aqui, não, vamos deixar para o nosso curso, né, nós vamos trabalhar aí os limites dessa autoridade familiar, né, trazendo reflexões até mesmo sobre a lei do menino Bernardo, né, a lei da palmada, que alterou dispositivos do ECA, inserindo aí o artigo 18A, vedando castigos físicos, por exemplo, né, enfim, nós vamos, o nosso curso vai ser um curso muito pragmático, muito voltado para reflexões teóricas, modernas, né, que vão refletir nas práticas dos profissionais, professor Tiago. Excelente, excelente. Vocês viram que tem só da parte de estrutura, organização familiar, poder familiar, tem um mundo de coisas que a gente pode aprender, questões muito, muito atuais, né? E muito bem destacadas questões atuais, mas também temos vários desafios também que o direito de família enfrenta, né, hoje em dia, né? Então, eu queria convidar aqui o professor Gustavo de Alessandro, por gentileza, se você puder falar um pouquinho de quais seriam esses desafios que hoje o direito de família
ele encara, né, e o que a gente pode aprender durante o nosso curso de pós-graduação aqui. Boa noite, professor. Boa noite, professor Tiago. O som está bom? Está excelente. Gostaria de aproveitar a oportunidade também, parabenizar a Ana, minha amiga, os professores. Eu cumprimento os demais professores em nome da Ana, Cláudia, né? O nosso coordenador, professor Tiago, professora Mônica e o professor Giovanni. Estamos muito empolgados, né, com esse novo projeto da IPOS. E esse workshop aqui nos está permitindo trazer alguns temas, né, dos diversos desafios que o direito de família haverá de enfrentar. Como uma disciplina multidisciplinar, né, e de constante modificação, eu destaquei 3 temas aqui que a gente pode considerar nesse desafio do direito de família. O primeiro seria a questão do direito digital. Com a morte do Gugu Liberato, começou a surgir umas discussões que já existiam, mas elas ficaram mais fortes, de quem herdaria essa questão das redes sociais do Gugu. E a gente vai trazer na disciplina sobre a dissolução da sociedade conjugal, né? Também essa questão atinente, que ela atinge tanto o direito sucessório quanto o direito de família. O perfil de rede social, como poderia ser afetado numa eventual dissolução de um casal? Aquela rede social que ela pode ter um conteúdo, além personalíssimo, um conteúdo patrimonial muito grande, né? Então, em eventual dissolução, quem teria direitos àquela rede social? Como seria feito essa partilha? Essa rede social seria um direito de ambos? Então, essa questão do direito digital é um problema, é uma solução também, né? É uma questão muito contemporânea que os tribunais ainda vão se deparar. Diversos bens digitais que a gente pensa, né? Tem um perfil social de internet, as criptomoedas, as milhas de passagens aéreas. Aliás, em relação às milhas, já há julgado do STJ, mas na questão de direito sucessório, impedindo que esses pontos sejam herdados pelos herdeiros. Outro ponto que eu destaquei aqui é a questão dos animais de estimação, os nossos pets, né? Hoje em dia, existem mais de 139 milhões de animais de estimação nas nossas famílias. Hoje, as famílias no Brasil, elas têm mais pets do que filhos. E essa é uma questão que o Código Civil, como a Ana nos trouxe, ainda um projeto, né, muito antigo, não se atentou e nem poderia se atentar, talvez, a essa questão. O Código ainda trata os animais como meros bens semoventes. E como seria a partilha, né? Um casal que tem os cachorros de estimação, tal, chegou o momento do divórcio. Como ficam essas questões? Existem direito a alimentos de pets? Existe, né, pensão alimentícia? Existe direito de visita? Como são custeados esses animais? A jurisprudência vem julgando muito isso. O STJ, né, nossa última instância em direito infraconstitucional, recentemente decidiu em 2 precedentes 2 questões interessantes, mas o STJ já reconheceu que a gente não pode simplesmente considerar os animais como bens imateriais, ou digamos, bens móveis que simplesmente, vamos vender o cachorro e dividir o valor. O STJ reconheceu, inclusive, num julgado, falou, não, aqui eles não são sujeitos de direito, como os seres humanos, mas também não são meros objetos
de partilha. E aí considerou que existiria um terceiro gênero aqui para reconhecer o direito de um ex-marido a visitar o seu animal de estimação. Reconheceu-se que o animal de estimação é um ser senciente. Mas ainda há muita coisa a se discutir nesse tema específico dos pets. E, por fim, eu acho que é o tema mais forte, tem uma tendência, é a questão da contratualização do direito de família, ou a autorregulação, muitos falam em autorregulação do direito de família. É uma tendência também do nosso direito e do nosso mundo contemporâneo, a regulação das relações familiares. E aí começam a surgir alguns contratos para regular essas situações. Contrato de namoro. Esses dias um colega estava comentando que um cliente buscou ele para tentar regulamentar aquela situação do sugar daddy, do homem que quer sustentar uma mulher, ter relações com ela, mas sem nenhum vínculo maior de afetividade. O judiciário vai ser instado a se manifestar sobre essas questões. Se podem, se não podem, até que ponto, por exemplo, eu poderia colocar num contrato que eventual dissolução poderia afastar a prisão civil do devedor. Se isso é uma proteção legal, isso poderia ser afastado. Poderia ser de antemão previsto se afastar eventual pensão alimentícia. Eu acho que, Thiago, são esses 3 pontos, numa breve síntese, que eu dei uma destacada aqui para a gente falar rapidamente aqui nesse workshop. Professor, muito obrigado. Eu acho que não poderia ser mais feliz nos seus exemplos. Fiquei até muito curioso, muito deles, principalmente a parte dos pets. Eu acho que hoje qualquer descida do pet que qualquer um dá, você vê que a quantidade de animais de estimação é gigantesco, né? E aí eu queria destacar no seu primeiro ponto, que era do Gugu, e até para a gente comentar um pouco aqui da pós, né, da sinergia que nós temos entre a prática, né, e a parte acadêmica. Se não me engano, foi hoje que saiu uma decisão do STJ, tá, decidindo, acho que foi a terceira turma deles, que decidiu que 75% do spoiler do Gugu ficaria para os filhos, né, então fica bem claro, né, que a gente não vai trazer só questões acadêmicas, mas a gente vai começar a trazer muitas coisas que estão sendo decididas, muitos casos práticos, muitas coisas novas. Eu acho que é isso que torna o curso muito, muito motivador, né? Porque toda a conversa, todas as aulas vão ser assim, o que vamos aprender, o que hoje vamos destacar, né? E aí, vindo nessa linha, eu convido a professora Thais também para destacar um pouquinho essa importância, né, dessa prática do dia a dia, do profissional, com a prática acadêmica que a gente aprende nos livros, que a gente só lê e como a gente consegue aplicar isso. Boa noite, professor. Boa noite, professor Tiago. Boa noite a todos e todas. Começo também agradecendo ao professor Tiago, à professora Mônica, ao Giovanni pela oportunidade. Eu me sinto extremamente honrada em fazer parte desse projeto e estar ao lado de tantos professores competentes também, pelos quais eu tenho profunda admiração, e os quais, né, eu cumprimento aqui na pessoa do professor Gustavo e da professora Ana, com quem eu também estou dividindo essa mesa virtual. Tiago, diante desse seu questionamento, eu começo ressaltando o que você já colocou e que os colegas também que me antecederam na fala já anteciparam. Teoria e prática, elas precisam necessariamente caminhar juntas. Não apenas, né, porque elas se complementam, mas especialmente porque elas estão intimamente ligadas. E quando a gente pensa justamente no direito de família, isso não é diferente. E eu diria ainda mais, no direito de família, essa proximidade, ela ainda é mais intensa, sobretudo pelo próprio dinamismo e pela própria relação dessa área com a realidade. Conforme os nossos colegas já ressaltaram, existem inúmeros temas atuais que hoje a gente ainda não encontra uma regulamentação específica na nossa legislação. E isso se dá, por exemplo, dentro de uma tentativa, talvez de um excesso de regulamentação, mas que a gente não consegue acompanhar de forma tão proporcional
as transformações sociais, diante das transformações sociais. Nesse ponto, além do que os meus colegas já colocaram, eu destacaria também o próprio desafio da gente lidar com os grupos vulneráveis. E esses grupos vulneráveis, eles se relacionam diretamente também com o direito de família. Então, compreender as questões práticas, por exemplo, ligando os conflitos familiares relacionados a crianças e adolescentes, compreender também os conflitos familiares relacionados às crianças que possuem alguma necessidade especial, e compreender também os conflitos familiares relacionados às pessoas idosas. E aí, nesse ponto, a teoria e prática, elas não só se aproximam e não só se limitam, por exemplo, a esse viés jurisprudencial, mas também como a gente pode brindar os nossos alunos da pós com a nossa atuação prática. E eu gostaria de começar destacando, por exemplo, o uso dos métodos adequados de resolução de conflitos nessas hipóteses. Porque o conflito no direito de família, ele possui também as suas especificidades, especialmente pelo que a professora Ana já colocou, sobre a questão relativa ao afeto, que engloba essas relações, e o formato também em que essas pessoas se relacionam, porque aqui nós estamos falando de uma relação continuada. Então, compreender não apenas, né, a teoria, compreender não apenas os aspectos jurisprudenciais, mas também compreender como o advogado, como o profissional que atua com o direito de família, ele precisa, por exemplo, acolher essa família, quais são os métodos adequados que ele poderia estar oferecendo ou não, ou exercendo, por exemplo, exercendo uma postura contributiva diante dessas questões para melhor atender o seu cliente. E, além disso, além dos advogados, além das pessoas que atuam nessa esfera um pouco mais privada, seja, por exemplo, também, hoje em dia, já no contexto das câmaras privadas de mediação, que também tem uma atuação muito intensa no âmbito do direito das famílias, mas eu também destacaria os nossos grandes servidores, profissionais do Poder Judiciário, que também lidam diretamente com essas causas, e a necessidade desse aperfeiçoamento constante. Então, eu acredito, professor, que a gente, no nosso curso de pós-graduação, vai proporcionar não apenas, né, essa compreensão conceitual, mas também como estão sendo aplicados esses novos institutos, como estão sendo aplicadas essas inovações, e, claro, dentro sempre de uma perspectiva crítica, proporcionando para os nossos alunos esses debates interessantes, lembrando que sempre a sala de aula é um lugar, mesmo no ambiente virtual, né, que o conhecimento ele é trocado de uma forma horizontal. Então, eu sempre falo para os meus alunos que eles certamente aprenderão algo comigo, mas eu, com toda certeza, também aprenderei algo com eles. Então, proporcionar esse diálogo, proporcionar essa troca, para que a gente tenha um debate e um conhecimento circulando de uma forma ainda mais crítica, ainda mais profunda e, especialmente, né, proveitosa para todos. Excelente, professor. Muito obrigado. É isso mesmo, né? O que a gente busca e esse vasto conhecimento, esses alunos que vêm de lugares diferentes, né? Uns atuam na esfera pública, outros são advogados, né? Além de criar um network, né? A cadeia, né? A rede de contatos, a gente começa a entender também como que funciona os lados do balcão, né? Quem está de um lado, quem está do outro, e juntando principalmente com conhecimento teórico, conhecimento da academia, acho que é o melhor dos mundos todos. Queria agradecer, professores, por essas colocações que vocês fizeram, e queria aprofundar um pouquinho mais, tá, no tema, e queria voltar com você, professora Thais. Eu sei que é sua área de especialidade, eu sei que você atua bastante nisso, eu sei que você tem muito que nos ensinar. Queria saber um pouquinho qual que você considera hoje no direito de família, quais seriam os meios mais efetivos para a solução dos problemas, para a solução dos conflitos familiares. Claro, Thiago, vamos lá, né? Quando a gente atua no judiciário, especialmente os colegas que têm uma atuação mais voltada para o contencioso, a gente já sabe que a sentença, raramente vai produzir efeitos que sejam desejados para ambas as partes, especialmente no direito de família, né, em que esses conflitos, conforme eu estava mencionando na fala anterior, eles possuem, além de uma carga afetiva, são relações que elas vão se manter.
Então, a sentença nem sempre ela vai alcançar todos os interesses daqueles que estão imersos naquele conflito. Então, diante disso, é claro que o Poder Judiciário, ele sempre vai ser uma via de solução quando a gente tem algo que não esteja funcionando de forma adequada, seja isso nas relações públicas ou nas relações privadas. Mas dentro de um contexto hoje de justiça multiportas, que hoje a gente já vem conversando bastante, então pensar o judiciário não apenas como aquela única porta para solucionar um conflito, para solucionar uma questão, mas pensar nessas múltiplas portas que possam, de uma forma adequada, solucionar aquele conflito que envolve aquela família, aquele núcleo familiar. Então, dentro dessa perspectiva, professor, dentro dessa perspectiva da justiça multiportas, eu convido aqui os colegas, eu sei que pode ser um desafio, já que compreender, né, os métodos autocompositivos ainda hoje é um tema muito recente, é algo muito novo, mas eu desejo que vocês se abram para essa área também, que vocês possam se permitir compreender um pouco mais, entender como funciona essa dinâmica, e eu sempre brinco que o conhecimento sobre os métodos adequados de resolução de conflitos, a mediação, a conciliação e a própria arbitragem, eles não se limitam, né, ao nosso exercício profissional, mas isso nos torna também uma pessoa diferente, especialmente em razão das técnicas que envolvem esses métodos. Por exemplo, a escutativa, você ouvir o seu cliente atentamente, atentar-se para os profundos interesses dele. Além disso, você conseguir distinguir quais são as questões, quais são os interesses e quais são os sentimentos envolvidos naquela disputa, permitindo que você veja de uma forma separada as pessoas e os problemas. E, ao mesmo tempo, por exemplo, dentro de uma técnica de inversão de papéis, fazer com que eles olhem o conflito a partir da perspectiva do outro. Então, percebam o quanto que isso pode ser benéfico, não só, né, nas relações familiares, não só nos conflitos familiares, mas na nossa convivência social de uma forma geral. E é por isso que, embora seja um tema muito novo, hoje nós já temos, assim, algumas disposições legais que são de profunda relevância. Nós temos a Resolução 125 do CNJ, que trata justamente dessa política de resolução de conflitos, nós temos a lei de arbitragem, nós temos a lei de mediação, mas ainda há muito que se avançar em relação a isso, especialmente diante dessas próprias crenças, né, diante dessa própria nossa diante dessa nossa formação como profissionais do direito. Então, aqui, professor, eu destacaria que não apenas, né, o poder judiciário do ponto de vista da sentença como forma de prestação jurisdicional, mas que a gente possa avançar dentro dessa perspectiva dos métodos adequados de resolução de conflitos, proporcionando justamente esse tratamento adequado, proporcionando a resolução definitiva e evitando, por exemplo, que a gente tenha um restabelecimento daquele conflito posteriormente. Porque qual é o problema da sentença em alguns casos? Ela vai solucionar, ela vai dar uma solução imediata naquele momento, só que posteriormente o conflito ele pode ser retomado numa outra perspectiva e retornar ao judiciário. Então, fomentar o diálogo entre as partes, pautar-se nos interesses reais, proporcionar essa cooperação entre os envolvidos e ter esse foco no futuro, eu acho que são alguns pontos relevantes. E aqui eu queria só fazer um breve comentário, professor, em relação dentro desse aspecto, né, sobre teoria e prática, né, de como isso se dá na prática, e na minha primeira fala, eu tratei sobre os grupos vulneráveis, né, eu tenho uma área de estudo relacionado às pessoas idosas, e eu fui muito feliz em ter realizado a minha monografia da graduação nessa área, porque até hoje eu sou convidada para tratar sobre esse tema. E eu realizei um estudo sobre a Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios. Eles possuem um núcleo de mediação específico, e ali é um clássico exemplo de como essas práticas, elas precisam ser aperfeiçoadas, e como a importância, né, desse tratamento específico para cada tipo de conflito. E ali os servidores desempenham esse papel frente aos conflitos que envolvem os idosos, e a proteção, por exemplo, necessária que esse grupo necessita. Então, diante disso, convido a todos, né, a abrirem os olhos, a conhecerem também essa área, e a buscar entender, né, antes de criar um certo distanciamento sobre o tema,
mas entender e, quiçá, colaborar, contribuir diante dessas práticas que vêm sendo implementadas. Professora, muitos parabéns pelo trabalho. Eu acho que, eu pelo menos fiquei um pouco curioso para saber um pouco mais, e acho que você vai conseguir demonstrar bastante durante a sua disciplina. E eu acho que também interessante das suas colocações é que a gente o tempo todo estuda técnicas, instrumentos, formas, modelos e etc. E a gente esquece da peça fundamental que é a parte humana, né? Então, quando a gente começa a pegar essa resolução desses conflitos, né? Tentando achar soluções, e a gente começa a colocar o fator humano, e a gente começa a inverter um pouco os papéis e ver que são pessoas ali tentando solucionar alguma questão. Se você consegue achar esse ponto ideal, acho que é o papel de todo advogado, todo mundo que trabalha no judiciário tinha que ter essa visão. Parabéns. Mas sabemos que conflitos existem, e principalmente isso acaba influenciando muito também no aspecto patrimonial da família. Então, eu queria convidar o professor Gustavo para falar um pouquinho quais são os desafios nesse aspecto patrimonial da família, né? Se tem alguns desafios, como posso garantir algum tipo de blindagem, como eu posso garantir algum tipo de continuidade do patrimônio familiar. Por favor, professor. Oi, Thiago. Queria parabenizar a professora Thais pela explanação. Ó, só nesse workshop aqui eu já aprendi muito. E eu já queria aproveitar, Thiago, só fazer uma ponte aqui, essa questão de uma maior eficiência, né, nos conflitos, trazendo de novo o tema que eu falei no primeiro momento e que vou tratar agora, que é a questão da contratualização. É possível, hoje o novo Código de Processo Civil permite, né, que a gente estabeleça cláusulas, inclusive em relação ao futuro processo. E nisso, os advogados, né, podem fazer um bom contrato, afastando algumas questões processuais que fazem alongar demais o processo, e assim trazer celeridade ao feito, assim como exigir que antes tentem ou escolham uma das espécies, né, das multiportes, escolham a definição por um árbitro, ou que insistam muito na mediação, apesar do código já prever antes, né, de eu judiciário que se tente fazer uma audiência de conciliação, que busquem a mediação, ou seja, por meio da contratualização, a gente consegue também acelerar essa questão e diminuir o litígio. Voltando à sua pergunta, ainda há um tabu muito grande, né, das famílias, dos casais, em tratar sobre o regime de bens. Não sei se por se ter aquela ideia, né, que é uma união por interesse ou coisas do tipo. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas precisam dialogar sobre essa questão do regime de bens. E, com isso, é possível fazer toda essa questão de um planejamento patrimonial do casal, até sucessório, em que as pessoas possam, até no futuro, isso acabará trazendo, talvez no momento inicial, um pouco constrangedor, se ficar falando em bens materiais, o que é meu, o que é seu, como será no futuro. Mas no futuro, tendo isso tudo certinho, também serão evitados litígios. Isso, no fundo, acabará trazendo bem-estar, tanto para a família, como até um bem-estar social, né? Menos conflitos. Porque o direito de família envolve muito o afeto. E o afeto, muitas vezes, influencia nessa questão patrimonial. Mas, então, o regime de bens, né? O pacto antinupcial é o instrumento de circulação das regras econômicas do casal. E hoje, as pessoas podem, para fins de planejamento familiar, estabelecer contratos pré-nupciais, podem prever contratos intramatrimoniais ou pós-nupciais, pré-divórcio, em que poderão ser estabelecidas diversas cláusulas com
fins patrimoniais, pensando em eventuais questões econômicas. O pré-nupcial seria talvez o marco de um planejamento familiar nas questões patrimoniais, né? Você pode pensar num regime de bens, por exemplo, para fim de financiamento de um imóvel. A depender do regime de bens, um dos cônjuges pode ter muita dificuldade em conseguir esse financiamento pelo banco, seja porque um está muito endividado, ou porque ele não tem como comprovar a renda. E se você conseguir, de antemão, escolher um regime de bens que proteja esse patrimônio, você terá mais facilmente um financiamento. Ou para os cônjuges querem montar uma sociedade. O código veda que a sociedade dos cônjuges seja feita a depender do regime de bens. Tem alguns regimes de bens que a norma impossibilita que se crie uma sociedade entre cônjuges. Isso para fins de proteger terceiros. E tendo essa noção, tendo essa discussão em relação aos bens, as pessoas de antemão também poderiam escolher o regime de bens que mais lhes aprouver, né? O código permite que, além dos regimes de bens existentes, da separação, da comunhão parcial, da comunhão total, que os cônjuges criem também um regime próprio, com as cláusulas que lhes sejam mais interessantes. Então, eu acho que é por aí, Tiago. Eu acho que o maior diálogo e uma melhor informação, seja inclusive do Estado, acho que o Estado deveria estimular isso. As pessoas simplesmente chegam no cartório e não vamos escolher regime de bens, vai o regime legal, ou escolhem antes. Mas eu acho que esse tabu tem que ser tirado de lado e as pessoas abertamente conversarem sobre essas questões para o futuro, inclusive. É isso. Obrigado, professor. Eu acho que concordo com o seu ponto de vista, acho que isso é um tabu ainda. Acho que essa questão soluciona vários conflitos futuros, né? Não só de dissolução enfim, da união, da separação, como também da herança, né? E, enfim, quanto mais formalizadas estão as coisas, eu acho que menos dúvidas as pessoas têm. Então, acho que seria ideal isso entrar na prática, né? E não entrar qual regime vocês querem, regime parcial, enfim, aquele padrãozão. Entrando nesse ponto, professora Thais, eu acho que você já falou bastante, mas só um pouquinho mais, que eu acho que o pessoal ficou curioso, se você falar um pouquinho sobre como realmente está lidando essa solução dos conflitos de uma forma extrajudicial, como que estão as câmaras de arbitragem, como que está a mediação, falar um pouquinho mais sobre esse tema, que eu acho que é o coração hoje do direito de família. Claro, Thiago, sem problemas. Então, esse é um tema muito interessante, porque quando a gente pensa nesse viés extrajudicial, eu também gosto de pensar também no pré-processual. Quando eu trabalhei no Tribunal de Justiça daqui do DF, justamente com conciliação, lá eles já desenvolviam alguns projetos com esse termo, né, pré-processual. Então, o próprio tribunal já fomentava algumas práticas em que o jurisdicionado comparecia àquele local, se submetia a uma conciliação, a uma mediação, antes de ajuizar a sua demanda. Então, quando eu penso, né, no extrajudicial, eu também gosto de lembrar do pré-processual. Inclusive, nesse pré-processual, nesse formato, estaria justamente esse formato da Central Judicial do Idoso aqui do nosso TJ. Só para trazer uma informação curiosa, né, em relação a esse núcleo, ele possui uma parceria com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Então, além de uma preocupação com os idosos que estão submetidos a alguma forma de violência, eles têm um núcleo de mediação próprio. Então, novamente, né, completamente voltado a essa temática. E agora, abordando, de fato, a sua pergunta, dentro do ponto de vista extrajudicial, como é que se tem avançado?
Realmente, Tiago, hoje a gente tem um debate muito interessante dentro da perspectiva das próprias câmaras, né, de mediação e arbitragem. Em relação à mediação, já é muito notório, né, que esse método, né, como efetivo para resolver conflitos familiares, ele se apresenta de uma forma muito adequada. Não somente porque, como eu falei anteriormente, né, porque ele fomenta esse diálogo entre as partes, porque a mediação ela tem um procedimento mais flexível. Então, ela permite, por exemplo, que sejam realizados vários encontros com aquelas partes, às vezes em sessões individuais, para que o mediador ele consiga ir construindo ponto a ponto uma solução completamente adequada àquela realidade. A gente brinca, né, que família é tudo igual, só muda o endereço, mas cada núcleo familiar ele possui as suas peculiaridades, as suas necessidades próprias. E, do meu ponto de vista, esse talvez seja o maior desafio de tratar esses conflitos por meio de um terceiro, por exemplo, do estado do juízo, né? Porque ele não vai ter, enfim, o tempo, talvez a própria dinâmica, e o procedimento ele não vai permitir esse aprofundamento excessivo naquela causa. Então, as câmaras privadas de mediação, elas exercem hoje um papel também muito interessante em relação a esse tratamento de conflitos. E nós já temos, professor, assim, até números expressivos em relação a isso. Eu vi uma pesquisa, inclusive, de algumas câmaras do estado de São Paulo, né, que sempre, né, é um protagonista nesse viés de vanguarda, e, assim, câmaras que chegam a realizar cerca de 270 sessões em um período de um mês e proporcionam 90 acordos. E, assim, mesmo nas câmaras que se apresentam numa estrutura um pouco menor, 45 sessões realizadas e 20 acordos. É quase 50% das demandas que entram que saem com uma frutífera, né, nessa perspectiva do exemplo de uma câmara menor. Então, assim, pensar que 20 casos no segundo exemplo, que 90 casos provavelmente não precisarão bater às portas do judiciário e que as pessoas participaram de uma forma efetiva da construção daquela solução, do meu ponto de vista, é muito interessante, é uma experiência muito rica. Então, isso, em relação a isso, hoje a gente já vê alguns esforços, a gente já vê alguns avanços. Agora, quando a gente trata, por exemplo, da arbitragem, ainda há muito debate sobre o tema. Se poderia ou não isso ser utilizado no âmbito do direito das famílias, conforme o professor Gustavo mencionou, né, dentro desse viés da própria contratualização do direito de família. Mas mesmo assim, a gente ainda tem alguns impasses, né? A própria lei de arbitragem, ela fala que o mecanismo, esse método, ele só seria utilizado para tratar de direitos patrimoniais disponíveis. E no direito de família, a gente tem muitos direitos que são indisponíveis. Então, pensar nisso, né, em quais conflitos a gente poderia pensar numa dinâmica de uma arbitragem? A gente não poderia pensar, por exemplo, em alimentos para um menor de idade, mas será que a gente não poderia usar a arbitragem numa questão de alimentos entre ex-cônjuges, em que a gente pressupõe um viés de igualdade, em que ambos estejam assistidos, e que não seja uma hipótese, por exemplo, de um ou outro deter alguma vulnerabilidade específica? Por que não usar ou pensar a arbitragem para uma questão patrimonial, uma partilha de bens complexa? Então, assim, são questões que hoje cada vez mais vêm sendo avançados e, com certeza, né, esse vai ser um dos pontos que a gente vai avançar no debate. Não só para pensar nos prós, mas também para pensar nos possíveis contras. Como a gente baliza essa utilização? Qual seria o melhor mecanismo? Seria por meio da contratualização, da previsão de uma cláusula também, tal como se dá, por exemplo, dentro de um viés empresarial? Então, há muitas questões que hoje, né, estão sendo debatidas em relação a esses temas. E eu gostaria de ressaltar, Tiago, que quando a gente pensa, mesmo dentro desse viés extrajudicial, né, mesmo dentro dessa perspectiva fora das portas do judiciário, a gente tem que lembrar que esses métodos, eles visam justamente proporcionar uma humanização do conflito. Aquele termo que você falou quando eu finalizei a minha fala, para mim é perfeito. É exatamente isso que se visa, tratar o conflito de forma humanizada, evitar essa litigiosidade remanescente, enfrentar essa crise da justiça, e isso até os nossos grandes mestres, né, Ada Pellegrini, Kazuo Watanabe, Petrone Calmon, já falavam há muitos anos sobre isso, sobre o uso desses métodos para essa finalidade.
mas especialmente, né, pensar no acesso à justiça, e não pensar no acesso à justiça só nas portas do judiciário, mas pensar no acesso à justiça numa perspectiva ampla, que as partes efetivamente sintam que aquele conflito foi tratado de uma forma adequada e alcançaram, né, felizmente, não só a pacificação, mas a solução adequada para o que elas vinham buscando. Muito interessante. Inclusive, isso tudo a gente desafoga o judiciário, a- as partes se entendem inseridas no processo, né, e os processos se tornam mais célere, a gente consegue soluções mais adequadas para todo mundo, né, então, assim, eu acho que esse realmente é o caminho, esse realmente é o futuro. A gente está com o avançado da hora, pessoal, são 8h50, tínhamos uma horinha aqui de debates, então eu queria caminhar já para o final aqui, queria pedir aqui que a professora Ana Cláudia aqui possa dar algumas contribuições, destacar alguns pontos, ver algum aspecto que ela possa contribuir. Eu acho que a visão dela é muito, muito importante, muito válida aqui para todos nós. Se você puder fazer algumas contribuições, professora, por gentileza. Claro, obrigada, Tiago. Professor Gustavo, eu confesso que eu fiquei com vontade de assistir sua aula, viu? Quantas questões interessantes você trouxe para nós, direito digital, né, essa questão dos animais de estimação, autorregulação do direito da família, planejamento familiar, que muitas vezes são tabus, né, mas que podem evitar muitos conflitos. E a professora Thais deu um show para a gente, né, de autocomposição, tocou um ponto muito relevante, que são esses meios de solução de conflitos autocompositivos no campo do direito de família, que, na verdade, elas são práticas que precisam ser ampliadas, na minha visão, professora Thais, para todas as áreas do direito, né? Não só no direito de família, inclusive no campo penal, que já existe como o estudo da transação penal, por exemplo, entre outros, né? Agora há pouco eu citei a Lei Henri Borel, que veda a aplicação da Lei 9.099 para os crimes de violência praticados contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico, né? Que, na minha visão, embora seja um intuito protetivo, se a gente parar para pensar, essa medida não leva em conta o afeto, que a gente tanto tem falado aqui entre pai e filho, por exemplo, e pode gerar até um abismo entre genitor e o seu próprio filho, né? É um tema polêmico, mas que a gente vai abordar durante a nossa pós, né? Porque eu percebo, professora, que o direito por si só não resolve todos os casos, né, da vida humana. Então, lá no MP, por exemplo, o órgão que eu trabalho, o MPDFT, alguns projetos de autocomposição ganharam força, inclusive no próprio ambiente de trabalho, resolvendo conflitos internos, né, e contribuindo para a maior qualidade de vida dos servidores. Ou seja, a autocomposição é mais do que um método, mas um modo de viver evitando conflitos, né, e se eles existirem, que seja possível solucionar da forma mais humanizada, evitando litígio, não é isso, professora Thais? E com relação ao professor, pergunta do Tiago, né, eu acho assim, Tiago, nós vamos trabalhar muitos casos práticos, né, deu para perceber nesse workshop que nós vamos trabalhar muito pautado pela nossa realidade, né? E como a professora Thais falou, na perspectiva crítica, com um formato inovador em todos os nossos temas, né? Esse será o nosso diferencial e os alunos poderão esperar aulas dinâmicas, com estudo jurisprudencial, abordagens ativas de aprendizagem, né? Com o aluno no centro do processo de conhecimento, ajudando a refletir, a trazer novas questões, né, que é uma troca muito, muito grande entre professores e alunos. Por exemplo, eu acabei de falar também na minha fala sobre o poder familiar, né, nós vamos trazer jurisprudências, né, sedimentadas do STJ, trazendo essa questão da prática de castigo físico, né, que pode levar a transferência da guarda para outro membro da família, para um terceiro, inclusive destituindo o poder familiar, né. Então, são questões que nós vamos trazer, que nós vamos bater com os alunos, questões novas, questões que são, que têm uma importância prática na vida desses alunos, e a gente espera estar aí com vocês, contribuindo para que essa turma seja um sucesso e outras turmas venham e a gente possa estar junto novamente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Eu queria deixar aberto aqui para se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão. Se quiser abrir o microfone. Um minutinho. Não? Então, assim, eu queria agradecer profundamente, tá, a participação dos professores, a professora Ana Cláudia, a professora Thais, o professor Gustavo, tá? Hoje deram uma aula,
né? E olha só que isso foi uma pincelada do que nós vamos ver ao longo do curso, tá? A professora Mônica quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Levantei. Eu queria aproveitar a chance, porque eu fui citada, e porque eu fui citada, devo me manifestar. Então, eu queria agradecer a todos os presentes por estarem aqui conosco, agradecer aos professores Ana Cláudia, Thaís e Gustavo por terem aceitado o convite de fazer parte desse projeto inovador, de vanguarda, com uma temática tão importante. Vocês toparam fazer parte desse projeto e assim, a gratidão é imensa. Agradecer ao Tiago é meu filho, por estar aqui junto conosco nessa coordenação. Ele, que é formado em Direito, mas trabalha também, ele não se apresentou, mas também trabalha na área de TI, então ele tem um pezinho na tecnologia, um pezinho aqui no Direito, o que faz dessa pós-graduação também ter um olhar diferenciado. E não poderia deixar de fazer muita justiça a toda a capacidade de empresarial, de visão de futuro do professor Giovanni. Professor Giovanni, a quem eu devo toda o agradecimento por hoje estar presente, por fazer parte da equipe dele. Eu sou engenheira de formação, faço parte de projetos do professor Giovanni, do IPOS, na área de engenharia, que é onde tudo começou, mas ele está dando um show inclusive de coragem, de estar lançando o IPOS, do qual ele é sócio proprietário, numa jornada de tamanha importância, que é essa do direito de família. A vocês todos participantes, tenho certeza que quem topar vir conosco nessa jornada, nessa pós, vai ter assim, uma pós de altíssima qualidade. Vocês tiveram assim, uma pequena amostra do que são os nossos professores, do que nós preparamos para vocês, da seriedade, da responsabilidade, do ensino, do ensino que une, como os professores falaram, a teoria, a prática. Eu costumo falar com muita emoção, mas é com essa emoção que eu quero que vocês tenham a perfeita noção do que é essa pós que nós estamos preparando para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada a todos vocês. Tiago, vou devolver a palavra. Desculpe aqui um momento coração, mas achava que valia a pena. Obrigado. Professor Giovanni, por gentileza. Bom, pessoal, primeiro agradecer a todos vocês que estão presentes, a todos aqueles que se inscreveram, né, e reservaram essa 1 hora para a gente estar aqui conversando a respeito do tema, né, que é o direito de família e planejamento sucessório, tá? Agradecer primeiramente a todos vocês que se inscreveram, e sem vocês a gente não conseguiria estar fazendo esse evento, né? E na sequência agradecer profundamente aí os professores aí, e aí doutor Gustavo, doutora Thaís, doutora Ana aí, que estiveram aqui, né, nessa praticamente 1 hora aí, né, e abordando assuntos importantes, dando pincelada daquilo que vai ser tratado com profundidade dentro de um curso que se propõe ser um curso de pós a nível de especialização, né. Agradecer ao Tiago pela condução, pela organização desse evento, a professora Mônica por toda a retaguarda que está dando aí da parte pedagógica, né? E um evento que
ele é o marco inicial de outros que vão vir, né? Estava conversando com a professora Mônica, aí a gente vai fazer outros eventos aí, talvez até em Brasília, aí estava conversando com ela, que a gente vai organizar, a respeito da pós, do tema principal, que é o direito de família e planejamento sucessório, né? E tivemos aí 77 inscritos aí, né? Ainda as inscrições continuam, porque o evento não acabou, ele termina amanhã, né? Que tem a segunda parte do workshop. E é coisa de engenheiro, né? Fazer conta, né? Números, né? Mas a gente tem um número interno que geralmente em torno de 30% dos inscritos vem para o ao vivo na live, né? A gente tem esse número. Passou. Chegou a 50%, tá? Chegou a 50%. Então, passou o número nosso. O pessoal gostou bastante, né? Se interessa pelo tema, um tema atual, um tema importante, né? E é isso. Obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez, né? É um marco inicial nosso, uma virada no que pese o Instituto. Hoje a gente tem a gente está consolidado em algumas áreas aí, né? Do conhecimento, né? E aí estamos investindo nessa para a gente entrar também, tá? Fica também o workshop, ele foi gravado, ele vai para o YouTube depois, né? A gente depois lança lá no YouTube, fica armazenado para quem quiser depois assistir. Ele tem uma continuidade, não termina aqui, né? Porque aqueles que se inscreveram e não puderam assistir, eles vão para o YouTube. A diferença é que quem se inscreveu ao final do evento, os que se inscreveram pelo Simpla, vão ter o certificado de participação do evento, mas aí quem se inscreveu pelo Simpla. E a inscrição está aberta porque tem o evento amanhã. Muito obrigado, eu daqui de Curitiba aqui agradeço vocês aqui, tá? E muito obrigado aí. Obrigado, professores, e eu deixo o convite aqui para amanhã. Amanhã a gente vai conversar sobre os desafios do planejamento sucessório, tá bom? Então, o convite está feito aí para todo mundo nesse mesmo horário, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito, muito boa noite. Tchau, Obrigado. boa noite Boa a noite, todos. pessoal. Tchau.